Convido-vos a ouvir a história. Durante 20 anos, criei o filho bastardo do meu marido até ao sucesso. No dia em que ele se tornou doutor, o meu marido revelou o jogo. É o meu filho com a minha amante. Mas a resposta do rapaz fê-lo desmoronar. Naquele dia, a sala de estar da nossa casa estava a abarrotar de gente. O ar estava denso, impregnado com o cheiro a vinho e petiscos, e o som de risos e brindes ruidosos dos familiares. Lourenço, o meu rapaz, agora com 25 anos, alto e de porte maduro na sua camisa branca, circulava de copo na mão por entre as mesas. Tio-avô, um brinde. Muito obrigado por ter vindo celebrar com a nossa família. A voz de Lourenço era grave e calorosa. O tio mais velho da família aceitou o copo, rindo-se com gosto e dando uma palmada forte no ombro de Lourenço antes de se virar para mim. Amélia, és a mulher mais orgulhosa da família. Não há dúvida. Criar um filho que regressa da Austrália com um doutoramento e honra a família. Que obra de 25 anos. Eu, encolhida junto às escadas, torcia a bainha do vestido, sorrindo timidamente. O tio está a exagerar. Ele ser bom rapaz é a bênção da nossa casa. A tia mais nova, na mesa ao lado, estalou a língua e comentou, de queixo erguido. Mas também foi o destino. Ainda me lembro como se fosse hoje daquela noite. O Arthur entrou em casa a correr, todo encharcado, a dizer que tinha encontrado o menino perto de um contentor de lixo no fim da rua. Na altura, a Amélia tinha acabado de vir do médico e chorava rios de lágrimas por causa do diagnóstico de obstrução das trompas de Falópio. Mas assim que pegou no bebé, calou-se de imediato. É mesmo verdade. Mãe é quem cria, não quem pare. Ao ouvir as palavras da tia, os meus olhos arderam subitamente. A memória daquela noite fatídica voltou em força. Lembro-me claramente da mão gelada de Arthur, quando me entregou a criança. A sua voz tremia. Amélia, nós não conseguimos ter filhos, mas o céu teve pena de nós e deu-nos este menino. Deixa o teu emprego para ficares em casa a cuidar dele. Eu mato-me a trabalhar para não vos faltar nada. Aquela frase fez-me escrever a carta de demissão sem hesitar. Aceitei ficar presa nesta casa, a lidar com fraldas, biberões, doenças e vacinas para que o Arthur tivesse liberdade para lutar e chegar a diretor da empresa. Caros tios e primos, o som tilintante de um talher a bater num copo de cristal cortou o fio dos meus pensamentos. O Arthur estava de pé, na cabeceira da mesa, impecável no seu fato cinzento, com um copo de vinho branco na mão e o rosto afogueado. O barulho diminuiu gradualmente, e todos os olhares se viraram para o pilar da família. Também eu olhei para ele, mas o Arthur não olhou para mim. O seu olhar passou por cima da minha cabeça, fixo na porta da sala. Hoje, aproveitando este dia de festa para o Lourenço, tenho também uma verdade importante a anunciar a toda a família. Arthur proferiu cada palavra de forma ríspida, caindo de forma clara e distinta no silêncio que se instalara. Da porta, ouviu-se o som seco de saltos altos no chão de mármore. Uma mulher entrou. Teria uns 45 anos. Usava um vestido justo cor de vinho, o cabelo num penteado elaborado, os lábios de um vermelho berrante. O seu perfume importado, forte e enjoativo, sobrepôs-se ao cheiro da comida. Fiquei paralisada. Era a Verônica, a dona do centro de estética a 2 ruas da nossa casa. A mulher que, por vezes, encontrava no mercado e me cumprimentava com um olá. Querida, cheio de falsidade. Arthur caminhou rapidamente até ela, agarrou-lhe a mão descaradamente e puxou-a para junto de si, perante as dezenas de pares de olhos arregalados de espanto da família. Eu e a Amélia vamos divorciar-nos oficialmente. Zás! O copo na mão do tio-avô caiu ao chão e estilhaçou-se. Parecia que todo o ar da sala tinha sido sugado. Ar! Arthur! Gaguejei, as pernas a tremer enquanto dava um passo em frente, sentindo o peito a ser esmagado. Estás bêbado, não estás? Que brincadeira de mau gosto é esta? Arthur esboçou um meio sorriso sarcástico, uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto do meu marido exemplar ao longo de 25 anos. Olhou-me diretamente e disse, com voz de gozo, estou perfeitamente sóbrio. Os papéis do divórcio já estão assinados em cima da tua cômoda. Esta casa é um bem que adquiri antes do casamento. Arruma as tuas coisas,
Dou-te uma semana para saíres daqui. Por quê? Por que é que te queres divorciar? Gritei, com o rosto inundado de lágrimas, virando-me para o Lourenço. O rapaz estava petrificado, de braços caídos. E o Lourenço? Vais abandonar-nos? Foi então que a Verônica se encostou ao ombro de Arthur, ajeitou uma madeixa de cabelo e, com os lábios vermelhos a formarem um sorriso artificialmente perverso, falou com uma doçura que escondia veneno em cada palavra. Querida Amélia, estou-lhe sinceramente grata 1000 vezes. Obrigada por, durante todos estes anos, ter sido uma ama seca dedicada, a trabalhar sem horários, de sol a sol, a cuidar do Lourenço, em meu nome, e do Arthur. As circunstâncias na altura eram complicadas e tive de engolir em seco e entregá-lo ao pai para ele o trazer para casa. Você tem mesmo jeito para a coisa, criou o meu filho biológico tão bem. Agora que ele é um homem de sucesso, está na hora de a família de 3, a família de sangue, se reunir. Devolva-me o meu filho, por favor. O sangue nas minhas veias pareceu congelar. Os meus ouvidos zumbiam. Família de sangue. Entregar-lo para ele o trazer para casa, lancei-me furiosamente à lapela do casaco do Arthur, gritando: Mentiroso, tu disseste que o tinhas encontrado. Que teatro é este que estão a fazer? Larga-me, rugiu Arthur, empurrando-me com força. O empurrão brutal fez-me cambalear e cair, batendo com o ombro na quina da mesa de jantar. A loiça saltou. O pouco que restava da minha dignidade de mulher, que durante 25 anos se submeteu, quebrou-se em 1000 pedaços. Arthur inclinou-se para alisar o casaco que eu tinha amarrotado, olhando-me com o desprezo com que se olha para algo reles. Eu a fazer teatro? Olha-te ao espelho. O Lourenço é sangue do meu sangue e da Verônica. Mulher que não pode ter filhos é como uma árvore seca. Uma mulher como tu, uma galinha que não põe ovos. Eu ter te deixado ficar nesta casa, dar-te o direito de me chamares marido durante 25 anos e a honra de seres mãe, foi um ato de caridade, uma bênção que a tua família não merecia. Se eu não tivesse trazido o rapaz para casa, onde é que arranjavas um filho para abraçar? Agora, porta-te bem e desaparece. Não fiques para aí a fazer-te de vítima. O murmúrio espalhou-se por todo o lado. As humilhações do Arthur eram como milhares de lâminas a retalhar-me o coração. Eu estava prostrada no chão de mármore frio, a respirar com dificuldade. 25 anos trocados pela minha juventude inteira, pela minha carreira, por todos os meus sonhos pessoais para construir este lar. Afinal, tudo não passava de uma armadilha perfeita, montada por este homem maquiavélico. Eu era apenas a parva útil, a ama seca gratuita para o seu caso amoroso. Mordi o lábio com força até sangrar e, lentamente, levantei os olhos injetados de sangue na direção de Lourenço. O meu rapaz, o filho que eu criara com o meu suor e as minhas lágrimas, perante esta verdade cruel, iria ele ajudar a levantar esta sua mãe adotiva, pobre e de mãos vazias, ou iria ceder e correr para os braços do seu pai biológico rico e da sua mãe de sangue, que exultava de prazer? Lourenço estava ali, de costas direitas, o rosto estranhamente calmo, sem pânico nem surpresa. Pousou lentamente o copo de vinho na mesa de vidro. Arthur largou apressadamente a mão de Verônica e deu 2 passos, abrindo os braços, com uma voz embargada e falsa. Lourenço, meu filho, anda para o teu pai e para a tua mãe. Durante 25 anos, tive de engolir em seco ao ver-te chamar mãe àquela estranha. O meu coração doía-me como se fosse rasgado. Mas agora, a nossa família está reunida. Verônica também levou a mão ao canto do olho para enxugar lágrimas inexistentes, soluçando em apoio. Lourenço, a tua mãe biológica está aqui. Vem para a mãe, meu filho. Mas Lourenço não se moveu na direção deles. Deu passos largos e decididos diretamente para mim, que estava caída no chão. Ajoelhou-se. Os seus braços envolveram os meus ombros trêmulos, ajudando-me cuidadosamente a levantar. A sua mão grande e quente limpou suavemente o pó do meu vestido de seda. Mãe, levanta a cabeça. A voz de Lourenço era grave, mas firme como aço. A minha mãe é a mulher mais incrível do mundo. Não tens de te vergar perante gente sem escrúpulos. Arthur ficou atônito.
Os braços, que estavam abertos, ficaram suspensos no ar. O seu rosto ficou vermelho de fúria. Lourenço, o que é que estás para aí a dizer? Eu sou o teu pai biológico, e esta é a tua mãe de sangue, a Verônica. Estudaste tanto, tiraste um doutoramento, para agora cuspires no prato onde comeste e te virares contra quem te deu a vida. Lourenço empurrou-me gentilmente para trás de si, como se fosse um escudo sólido a proteger-me. Ergueu a cabeça, o olhar gelado cravado no rosto de Arthur. Pai biológico, mãe de sangue. São conceitos demasiado nobres, inalcançáveis para vocês os dois. Lourenço sorriu com desdém. Tirou calmamente o telemóvel do bolso das calças e ligou o ecrã. Senhor Arthur, senhora Verônica, acham que o vosso teatrinho era assim tão perfeito? Há 3 anos, antes de ir para a Austrália, passei por acaso no Centro de Estética da senhora Verônica para ir buscar uns documentos que o senhor se tinha esquecido. E adivinhem o que eu vi. O rosto de Arthur mudou de cor, os olhos um pouco vidrados. Lourenço carregou no play, com o altifalante no máximo. Do telemóvel, a voz estridente de Verônica ecoou, clara e distinta, pela casa silenciosa. Arthur, tens de resolver isto. O Lourenço já tem 22 anos. É bom aluno. Está quase a ir para o estrangeiro. Não aguento mais que ele chame mãe aquela tonta da Amélia. Temos de o ir buscar. Logo de seguida, a voz trocista e calculista de Arthur. Ah, és tão ingênua. Se o tivéssemos ido buscar em Bebé, quem é que passava as noites em branco com as fraldas e as doenças? Quem o levava e trazia da escola para eu ter tempo de fazer negócios e expandir a empresa? E tu, para teres tempo de te pôres bonita, deixar que a Amélia o criasse foi a melhor estratégia. Ela é estéril. Como não pode ter filhos, vai dar tudo o que tem e o que não tem para cuidar do nosso. Esperamos que ele tenha o doutoramento, uma carreira brilhante, e aí revelamos a verdade e trazemo-lo de volta. Assim, não só temos um filho bem-sucedido e brilhante, como ainda nos poupamos a todo o trabalho. Não é perfeito? A sala explodiu. O tio-avô bateu com força na mesa, apontando para Arthur e gritando: Animal, besta! Planeaste abandonar a tua mulher para usares para criar o filho que tiveste com a tua amante Arthur? Os outros tios e primos também se revoltaram, e os sussurros de reprovação começaram a chover sobre Arthur e Verônica. O rosto de Verônica ficou pálido, e ela recuou, gaguejando. Arthur, em pânico, tentou arrancar o telemóvel da mão de Lourenço, mas o rapaz desviou-se rapidamente. É este o amor maternal sagrado por que chorava há pouco, senhora Verônica, rosnou Lourenço. E o senhor, um homem sem escrúpulos, que despreza a mãe que sacrificou a sua juventude e passou milhares de noites em branco para me criar. A partir deste momento, não tenho nenhum pai chamado Arthur, nem nenhuma mãe chamada Verônica. A minha família consiste apenas e só na mulher que está atrás de mim. Arthur, como um animal encurralado, rugiu descontroladamente. Tu, atreves-te a desafiar-me? Muito bem, corto-te todo o apoio. Tu e a tua mãe, ponham-se a andar da minha casa. Esta moradia de 3 pisos está em meu nome. Comprei-a antes do casamento. Ponho-vos os dois na rua a pedir esmola, a ver se o teu doutoramento te serve de alguma coisa. Quem lhe disse que esta casa é sua? Uma voz grave e autoritária soou da porta. Todos se afastaram para dar passagem. Um homem de meia idade, de cabelos grisalhos, com uma pasta de couro preta na mão, entrou. Era o Dr. Moraes, um velho amigo do meu falecido pai. Ao vê-lo, senti-me como um náufrago que encontra uma tábua de salvação. Desatei a chorar. Durante os últimos 3 anos, o Lourenço tinha estado secretamente em contacto com ele. O Dr. Moraes aproximou-se, tirou um grosso dossiê da pasta e atirou-o para cima da mesa de vidro. Senhor Arthur, o senhor critica a dona Amélia por não lhe poder dar filhos, mas esquece-se de quem o ajudou a construir o patrimônio que tem hoje. Há 25 anos, quando se casou com a Amélia, o senhor era um simples empregado sem um tostão. O pai da Amélia vendeu todas as terras que tinha na aldeia e investiu todo o capital para o senhor comprar este terreno e abrir a empresa. Arthur, de pescoço esticado, argumentou: a escritura está em meu nome. É um bem adquirido antes do casamento.
Não me venha com conversas para enganar o povo. O Dr. Moraes riu-se, um riso frio. A escritura está em seu nome. É verdade. Mas o senhor esqueceu-se do contrato de mútuo e do termo de compromisso que assinou, com uma gota do seu sangue. Com o avô do Lourenço, não foi? O compromisso estabelece claramente que o dinheiro que ele lhe deu era um empréstimo condicional. Todos os ativos gerados a partir desse capital, incluindo esta casa e as ações da empresa, seriam imediatamente transferidos para a posse exclusiva da Amélia se o senhor cometesse adultério, a traísse ou a abandonasse. O rosto de Arthur ficou sem uma gota de sangue. Recuou, as pernas a tremerem tanto que tropeçou numa cadeira. O Dr. Moraes pigarreou e desferiu o golpe final. E mais, o Lourenço forneceu-me todos os extratos bancários e documentos. O senhor tem andado a desviar bens comuns do casal e a descapitalizar a empresa para comprar um apartamento de luxo para a senhora Verônica. Todo o processo de divórcio, a queixa-crime por disputa de bens e as provas da violação da lei do casamento foram entregues por mim no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ontem de manhã. Esta casa pertence à dona Amélia. Quem vai ser expulso para a rua com uma mão à frente e outra atrás é o senhor. Verônica, ao ouvir as palavras descapitalizar a empresa e mão à frente e outra atrás, ficou estarrecida. Olhou fixamente para Arthur e o seu olhar calculista habitual deu lugar ao pânico. Lourenço agarrou a minha mão gelada, transmitindo-me uma força tranquilizadora. Olhou diretamente para o homem que tremia e se deixava cair no sofá, de cabeça entre as mãos, e proferiu, sílaba por sílaba: esta casa é da minha mãe. Quem tem de sair daqui são vocês os dois. 2 meses depois daquela festa fatídica, eu e o Arthur encontramo-nos novamente no Tribunal Judicial da Comarca. O ambiente na sala de audiências era denso, frio e sufocante. Eu estava sentada em silêncio no banco dos requerentes, as mãos entrelaçadas a suar. O Lourenço sentou-se ao meu lado, dando-me palmadinhas suaves na mão para me acalmar. Do outro lado, Arthur, de fato preto e impecável, mantinha a sua postura arrogante. Atrás dele, sentada, estava a Verônica. De vez em quando, lançava-me um olhar de superioridade. Meritíssima juíza, o advogado de defesa de Arthur levantou-se, folheando um maço de papéis. O termo de compromisso entre o meu cliente, o senhor Arthur, e o falecido pai da Sra. Amélia foi redigido há 25 anos. Naquela época, as leis sobre bens futuros não eram claras. Além disso, a moradia e a empresa de importação e exportação foram geridas e prosperaram exclusivamente sob a direção do senhor Arthur. A Saer, Amélia era apenas dona de casa. Não gerou qualquer valor econômico. Exigir que o meu cliente saia de mãos vazias é extremamente injusto e viola o seu direito legítimo à propriedade. Arthur sorriu de lado e ajeitou a gravata. Virou-se para Lourenço, rosnando baixo o suficiente para que eu e o meu filho ouvíssemos. Criei cobras no meu seio. Quero ver se tu e a tua mãe conseguem viver desse papelucho velho. O doutor Moraes levantou-se lentamente, ajeitou os óculos e o seu olhar perspicaz passou pelo advogado de defesa antes de se fixar em Arthur. Meritíssima juíza, o meu colega afirmar que a dona Amélia não gerou valor econômico é um insulto ao sacrifício de uma mulher. Durante 25 anos, a minha cliente recuou para ser o pilar da família, cuidando do lar e educando o filho para que o senhor Arthur pudesse focar-se na sua carreira. Isso é um ativo intangível, imensurável. No entanto, não estamos aqui para discutir moral. Apresento ao tribunal a segunda prova. O Dr. Moraes aproximou-se e colocou na mesa do secretário um grosso volume de extratos bancários com carimbos vermelhos. Este é o registro de transações do Sr. Arthur nos últimos 5 anos. Ele usou a sua posição de diretor para criar contratos de importação e exportação fictícios e desviar fundos da empresa, na qual a dona Amélia detém metade das ações, conforme o testamento do sócio fundador, ou seu pai. O valor total desviado aproxima-se dos 500 mil euros. Todo este dinheiro foi transferido para a conta pessoal da Seara, Verônica para a compra de um apartamento de luxo e para cobrir despesas de vida exorbitantes. A sala de audiências agitou-se. O rosto de Arthur mudou ligeiramente,
mas ele rapidamente bateu na mesa e contrapôs. Eu não desviei fundos. Esse dinheiro são os lucros que mereço. Transferi-o para a Verônica por quê? Porque ela estava a criar sozinha o nosso segundo filho. Quando o Lourenço tinha 6 anos, a Verônica disse-me que me tinha dado outro rapaz, o Bruno. Como pai, tenho a responsabilidade de sustentar o meu sangue. Que lei me proíbe de sustentar o meu próprio filho? Ao ouvir a declaração audaciosa de Arthur, Verônica, sentada atrás, sobressaltou-se. O seu rosto ficou pálido e, em pânico, puxou o casaco de Arthur, sussurrando. Por que é que foste falar do Bruno aqui? Cala-te. Qual é o problema? Gritou Arthur, afastando a mão dela. Estou a proteger o nosso patrimônio. O tribunal vai ver que as transferências de dinheiro tinham uma razão justificada. O Dr. Moraes riu-se em voz alta. O som grave ecoou pela sala como um sino fúnebre. O senhor, Arthur, diz que sustenta o seu filho biológico. Alguma vez fez um teste de ADN a esse jovem chamado Bruno? Para que um teste? A Verônica é uma mulher que me ama incondicionalmente. Deu-me um filho. Eu olho para ele e sei que é meu, respondeu Arthur. Desafiador. Nesse caso, peço ao tribunal que chame a nossa testemunha. O Dr. Moraes apontou para a porta. A pesada porta de madeira abriu-se. Um homem de uns 50 anos, de aspecto rude e roupas desalinhadas, a cheirar a álcool barato, entrou a cambalear. Atrás dele, um jovem de talvez 19 anos, com o cabelo pintado de azul e vermelho e os braços cheios de tatuagens. Ao vê-los, Verônica pareceu perder a alma, gritando histericamente. Não. O que é que estás aqui a fazer? Bruno, quem é que te deixou vir? O homem bêbado olhou de lado para Verônica e depois virou-se para o juiz, declarando hesitante. Meritíssima, eu sou Aníbal, o companheiro da Verônica. E este é o Bruno, o meu filho biológico. Há 20 anos a Verônica deixou-me porque eu era pobre e alcoólico. De vez em quando, ela trazia-nos dinheiro e dizia-me para manter a boca fechada. Disse que estava a enganar um diretor estúpido qualquer chamado Arthur, fazendo-o acreditar que o Bruno era filho dele para ele enviar dinheiro todos os meses. Quando o Arthur lhe mandava milhares de euros, ela só nos dava uns trocos para o vinho. Arthur ficou petrificado, como se tivesse sido atingido por um raio. Os seus olhos arregalaram-se. As veias na testa saltaram. Virou-se bruscamente, agarrou Verônica pelo colarinho e rugiu como um animal enlouquecido. Tu enganaste-me. Disseste-me que o Bruno era meu filho. Eu desviei dinheiro da empresa, arrisquei a prisão, para sustentar o filho de um bêbado. Verônica debatia-se, chorando e gritando. Arthur, ouve-me, por favor. Na altura estava desesperada, por isso menti. Mas eu amo-te. É verdade. Bofetada. Arthur esbofeteou Verônica com tanta força que ela caiu no chão de madeira. A sala tornou-se um caos. Os guardas do tribunal intervieram imediatamente para controlar Arthur, imobilizando o homem furioso contra a mesa. Lourenço levantou-se friamente, olhando para o homem que um dia chamou de pai com um misto de pena e desprezo. A sua voz saiu clara, cada palavra uma lança a perfurar o orgulho de Arthur. O senhor planeou durante 25 anos enganar a sua mulher e o seu filho para correr atrás de uma amante. Pensava que era o mestre do jogo, que detinha o poder de vida e de morte sobre os outros. Mas, no final, não passa de um fantoche manipulado por outros, a trabalhar para sustentar o filho de outro homem. O karma chega rápido, senhor Arthur. A juíza bateu repetidamente com um martelo, pedindo ordem, e depois, pigarreando, proferiu a sentença. Com base no contrato válido e nas provas irrefutáveis, o tribunal decidiu que a posse total da moradia e da empresa me pertencia a mim, Amélia. O casamento fraudulento de 25 anos estava oficialmente terminado. Não só ficou de mãos vazias, como Arthur foi algemado ali mesmo, no tribunal, e levado para investigação por crimes de peculato e gestão danosa. No momento em que as algemas se fecharam nos seus pulsos, Arthur virou-se para mim, o olhar suplicante e patético. Amélia, Amélia, ajuda-me. Diz ao teu advogado para retirar a queixa, por favor. Em nome dos nossos 25 anos de casamento, endireitei as costas, ajeitei o meu vestido
e olhei diretamente para o homem que arruinou a minha juventude, com uma voz surpreendentemente calma. No dia em que trouxeste aquela mulher para casa e me humilhaste, a chamar-me de galinha que não põe ovos, o nosso laço morreu. Agora, paga pelo que fizeste. Verônica gritava e soluçava no chão, implorando à polícia que soltasse Arthur, porque ela sabia que a sua única fonte de rendimento, a sua mina de ouro, tinha desmoronado completamente. A audiência terminou. Lourenço colocou um casaco fino sobre os meus ombros. De mãos dadas, saímos pela pesada porta de madeira do tribunal. Lá fora, o céu de outono em Lisboa estava incrivelmente limpo. A luz dourada do sol atravessava as copas das árvores, iluminando o meu rosto. Respirei fundo, sentindo um alívio no peito. Uma nova vida, livre de mentiras e opressão, começava oficialmente. O futuro à minha frente continha apenas eu e o filho dedicado que eu protegera com a minha própria vida. Uma semana após o julgamento chocante, assumi oficialmente o cargo de diretora da empresa de importação e exportação, em substituição de Arthur. O espaçoso escritório ainda cheirava a fumo de tabaco frio. Sentada na cadeira de couro, a folhear os dossiês e livros de contas desorganizados que Arthur deixara para trás, não pude deixar de sentir uma pontada de tristeza. Há 25 anos, esta empresa fora construída com as últimas economias e o suor do meu pai, e aquele homem ingrato quase a levara à falência. Enquanto estava perdida nos meus pensamentos, ouvi uma batida hesitante na porta. Entredisse eu, em voz baixa. A porta de madeira abriu-se lentamente. Quem entrou foi o Sr. Alves, o chefe de contabilidade da empresa. O Sr. Alves, já com mais de 60 anos, cabelos grisalhos, caminhava um pouco devagar. Ao ver-me, fez uma vênia tímida, as mãos entrelaçadas, visivelmente nervoso. Dona Amélia, ainda se lembra de mim? Perguntou ele. Hesitante. Levantei-me apressadamente. Saí de trás da secretária e puxei uma cadeira para ele. Senhor Alves, como poderia esquecer-me? No início da empresa, o senhor tinha de ir muitas vezes com o Arthur a jantares de negócios e voltava embriagado. Era sempre eu quem lhe preparava o chá de limão. Lembro-me de quando esteve gravemente doente e eu fui ao hospital cuidar de si. Agora que trabalhamos juntos, por favor, trate-me por Amélia, como antigamente. Ao ouvir isto, os olhos do Sr. Alves ficaram subitamente vermelhos. Tirou os óculos de leitura, tremendo, e limpou com a manga da camisa uma lágrima que ameaçava cair. Foi por causa daquele chá de limão de há tantos anos que a minha consciência me tem pesado nos últimos dias e não consigo dormir. Hoje, mesmo que seja despedido, tenho de lhe entregar isto. Dizendo isto, o Sr. Alves meteu a mão na sua velha pasta de trabalho, com os cantos gastos, e tirou um caderno de capa de cabedal preta, já amarelado, com as bordas das folhas enroladas e gastas. Colocou-o cuidadosamente na mesa de vidro à minha frente. — O que é isto, Sr. Alves? Perguntei, com um mau pressentimento. Este é o caderno de notas secreto do Sr. Matos, o primeiro chefe de contabilidade da empresa, que se reformou e faleceu de doença grave há 5 anos. Antes de me entregar as contas, ele pediu-me que guardasse este caderno em segurança, dizendo que continha um segredo terrível do diretor Arthur. Na altura, não me atrevi a abri-lo, mas depois do julgamento da semana passada, decidi quebrar a regra. O Sr. Alves engoliu em seco e apontou para o caderno. Abra a meio. Há lá um papel dobrado. Com o coração a bater descompassadamente, folheei as páginas finas com um cheiro a mofo. Números de despesas de há 25 anos enchiam as páginas, escritos a caneta azul, bem no meio. Um papel dobrado em 4 estava cuidadosamente preso. Tremendo, abri o papel. Era uma cópia de uma certidão de óbito do Hospital da Maternidade. Nome da mãe, Verônica Santos. Data do parto, 18 de dezembro, exatamente no inverno de há 25 anos. Causa da morte do recém-nascido, insuficiência cardíaca congênita. Data do óbito, 3 dias após o nascimento. O sangue nas minhas veias gelou. Olhei fixamente para as palavras insuficiência cardíaca congênita. Inverno de há 25 anos.
O Lourenço foi trazido para casa na noite de 22 de dezembro. As datas coincidiam perfeitamente. Senhor Alves, o que significa este papel? A Verônica teve um filho, mas a criança morreu? Levantei o olhar para o senhor Alves, a voz a falhar. O senhor Alves acenou com a cabeça, pesaroso, e apontou para as notas manuscritas e garranchudas do senhor Matos, logo abaixo. Leia com atenção. O senhor Copro. Matos anotou que, naquele ano, a Verônica usou a gravidez para prender o Arthur e obrigá-lo a sustentá-la. Mas, por azar, a criança nasceu com uma doença cardíaca congênita grave e morreu na incubadora. Com medo que o Arthur descobrisse e lhe cortasse o sustento, a Verônica procurou o senhor Matos. Chorou, implorou e deu-lhe 25.000 contos, uma quantia astronômica na altura, para ele usar fundos da empresa para encobrir os registros do hospital. Dei um passo atrás, as pernas bambas, tendo de me agarrar à beira da mesa para não cair. Então, a criança que o Arthur trouxe para casa naquela noite, a criança frágil e avermelhada que eu criei com a minha juventude durante 25 anos. De quem é filha? E não é tudo. Amélia suspirou profundamente o senhor Alves. Vire o verso da certidão de óbito. Virei. Um relatório de teste de ADN estava colado. Este é o resultado que a Verônica mostrou ao Arthur para provar que a criança era dele. Mas o senhor Matos escreveu claramente no canto do papel: ADN falso, comprado com dinheiro. O rapaz, na verdade, foi trazido de... A tinta aqui estava borrada pela água, tornando impossível ler a origem do rapaz. Resumindo, o Arthur pensava que estava a trazer o seu filho biológico para a mulher criar, mas afinal, ele próprio foi espetacularmente enganado pela Verônica. A criança que ele trouxe para casa não tinha uma única gota do seu sangue. Zás! O copo de vidro na minha mão caiu ao chão e estilhaçou-se. A minha cabeça andava à roda. A verdade era tão cruel e absurda que parecia surreal. O Arthur abandonara cruelmente a sua mulher, humilhando-me como infértil, apenas para trazer o seu filho biológico. Ele regozijava-se, pensando que tinha tecido uma teia perfeita para me fazer de ama durante 25 anos. Mas, no final, ele não passava de um palhaço patético, um homem manipulado pela sua amante, não uma, mas 2 vezes. O Bruno não era filho dele, e agora, nem o Lourenço. Mãe, o que se passa? A porta do escritório abriu-se e o Lourenço entrou, trazendo o meu almoço numa marmita. Ao ver-me pálida, a tremer no meio dos cacos de vidro, ele largou a marmita em pânico e correu para me abraçar. Mãe, o que tens? Senhor Alves, o que aconteceu à minha mãe? Gritou o Lourenço, com os olhos cheios de preocupação. Olhei para o Lourenço, para o seu rosto firme, o nariz direito, os olhos brilhantes. Durante 25 anos, nem por um segundo duvidei que ele não fosse meu filho. Mesmo quando o tribunal declarou que ele era filho do Arthur e da Verônica, o meu coração continuou a pertencer-lhe. Mas agora, quem era, afinal, esta criança? Tremendo, entreguei o caderno amarelado ao Lourenço. Ele franziu a testa. Os seus olhos percorreram rapidamente a certidão de óbito e pararam na anotação teste de ADN falso. O silêncio na sala era tão denso que só se ouvia a minha respiração ofegante. Pensei que o Lourenço ficaria em choque, que se desmoronaria ao descobrir que estava completamente sozinho, sem qualquer laço de sangue com as pessoas a quem chamara pais. Mas não. Lourenço fechou lentamente o caderno e as suas mãos grandes agarraram os meus ombros. Riu-se, um riso amargo, mas o seu olhar estava estranhamente determinado. Que irônico! Um homem ganancioso e maquiavélico acaba por pagar o preço, criando o filho de outro homem durante toda a sua vida, sem nunca o saber. Coitado dele. Passou a vida a fazer esquemas para, no final, ficar de mãos completamente vazias. Lourenço, comecei a chorar, com o coração partido. Se não és filho da Verônica nem do Arthur, então, quem és? Quem te deu a luz? Por que é que foste abandonado num contentor no meio de uma noite fria de inverno? Lourenço limpou cuidadosamente as minhas lágrimas com o polegar. Sorriu, um sorriso quente e pacífico como nunca antes vira. Mãe, não chores. Quem quer que sejam os meus pais biológicos, quer eu venha de uma família pobre ou de ladrões, essa verdade já não me importa.
Lourenço abraçou-me com força, a sua voz grave e firme ecoando na sala vazia. A partir do momento em que a mãe estendeu os braços para pegar num bebé roxo a cheirar a lixo e o aqueceu com o seu próprio sopro, a mãe deu-me à luz uma segunda vez. Neste mundo, eu só tenho uma mãe, e o nome dela é Amélia. Enterrei a cabeça no seu ombro, a chorar convulsivamente. Lágrimas de libertação, de um amor maternal que não partilhava sangue, mas que era mais forte do que qualquer papel de ADN no mundo. Mas, no fundo da minha mente, uma grande questão permanecia. De onde é que a Verônica foi buscar o Lourenço? O segredo sobre a identidade da criança encontrada no lixo parecia ter apenas começado a revelar as suas primeiras páginas, cheias de sangue e lágrimas. Numa manhã de meados de outubro, uma chuva fina caía sobre Lisboa, e o primeiro frio da estação infiltrava-se pela roupa. Eu e o Lourenço estávamos sentados em silêncio na sala de visitas do estabelecimento prisional. O som metálico de correntes arrastou-se pelo corredor. Arthur entrou, vestido com um uniforme de recluso. O seu rosto estava encovado, a barba por fazer, as maçãs do rosto afundadas e cinzentas. No entanto, a arrogância enraizada de quem já fora diretor parecia intacta. Puxou a cadeira e sentou-se bruscamente à nossa frente, as mãos algemadas sobre a mesa de alumínio fria. Arthur sorriu com desdém. O olhar passou por mim e fixou-se no Lourenço, a voz carregada de sarcasmo. Então, a empresa está em crise sem mim para dirigir e vai à falência? Ou será que vocês os dois não conseguem sobreviver lá fora, arrependeram-se e vieram aqui implorar-me por uns contactos antigos para se safarem? Lourenço olhou para o homem à sua frente com um olhar gélido, desprovido de qualquer compaixão. Abriu lentamente a sua pasta, tirou a certidão de óbito e a cópia do teste de ADN, cuidadosamente guardadas no velho caderno do contabilista, e empurrou os papéis na direção de Arthur. Leia você mesmo, leia bem cada palavra, disse Lourenço calmamente, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Arthur franziu o sobrolho, inclinou-se para a frente e aproximou o rosto da mesa. O seu olhar percorreu a certidão de óbito. Nome da mãe: Verônica Santos. Data de nascimento: 18 de dezembro. Causa da morte do recém-nascido: insuficiência cardíaca congênita. Ele ficou paralisado, os olhos esbugalhados, cheios de veias vermelhas, a mão a tremer enquanto virava para o resultado do ADN por baixo. No canto esquerdo, a anotação à caneta azul do Sr. Matos era clara: ADN falso, comprado por 25 mil contos. Não, não pode ser, rugiu Arthur, a respiração ofegante, batendo com as mãos algemadas na mesa, produzindo um som estridente. Vocês falsificaram as provas. Juntaram-se para difamar a Verônica e vingarem-se de mim. O Lourenço é sangue do meu sangue. Cruzei os braços e, com voz firme, desfiz a sua última ilusão. Deixa de te iludir, Arthur. Este caderno foi guardado em segredo pelo Senhor Matos durante 25 anos. O teu filho biológico com a Verônica morreu logo após o nascimento. A partir desse momento, pensaste que tinha sido o mais esperto, abandonando a tua mulher para trazeres o teu filho e me obrigares a ser uma ama não remunerada. Mas afinal, não passas de um fantoche patético, manipulado por uma mulher. Tanto o Bruno como o Lourenço não têm uma única gota do teu sangue. Trocaste a tua família, vendeste a tua consciência, acabaste na prisão, tudo para te esgotares a criar os filhos de outros homens desconhecidos. O mal que se faz, paga-se. A justiça divina tarda, mas não falha. A boca de Arthur abriu-se, a garganta a contrair-se, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. O seu rosto passou de vermelho a branco e depois a cinzento como cinza. Levou as mãos à cabeça, desgrenhando o cabelo ralo e suado. Não, eu não criei o filho do Cuco. Eu era o diretor. Eu estava no comando. Eu controlava o jogo. Ergueu a cabeça para o teto e soltou um riso louco e intermitente, um som agudo como metal enferrujado a ranger, de arrepiar. Lágrimas e ranho escorriam-lhe pelo rosto desfeito. Bateu com a cabeça repetidamente na mesa de alumínio, até sangrar, enquanto murmurava incessantemente: é tudo falso. É tudo falso. Verônica, tu enganaste-me.
Devolve-me o meu filho. 2 guardas prisionais intervieram imediatamente, agarrando o homem em crise e arrastando-o de volta para a cela. O seu riso maníaco ainda ecoava pelo corredor escuro. Ao ver as costas curvadas do meu ex-marido a desaparecer atrás da porta de ferro, senti um enorme peso sair-me do peito. O traidor finalmente recebera o seu justo castigo. Ao sair da prisão, Lourenço ficou em silêncio ao volante do carro, mordendo o lábio, o olhar determinado fixo na estrada. Ele decidira que tinha de descobrir a sua verdadeira origem. Seguindo a morada antiga fornecida pelo senhor, Alves fomos dar a um bairro de lata degradado, úmido e escondido nas margens do Tejo, nos arredores de Lisboa. A casa de abrigo, com o seu telhado de zinco a ruir e as paredes manchadas de musgo, era desoladora. Numa cama de ferro rangente encostada à parede, uma mulher idosa, muito magra e de cabelos brancos, tossia convulsivamente. Era a mãe biológica de Verônica. Vivia na pobreza, na solidão e no remorso por uma filha que, movida pela vaidade, renegou a própria mãe há décadas para se fazer passar por menina de boas famílias. Quando Lourenço se apresentou, a velha senhora tentou erguer-se, as mãos esqueléticas a agarrarem-se ao cobertor, enquanto lágrimas turvas lhe escorriam dos olhos fundos e enrugados. Lourenço. Amélia, eu sei que o que a minha filha fez foi um crime hediondo. Tenho vivido uma vida que não é vida, a rezar todos os dias, na esperança de vos encontrar para pedir perdão. A voz da idosa era um fio, interrompida por acessos de tosse. Avó. Lourenço aproximou-se e ajoelhou-se no chão úmido ao lado da cama. A voz suplicante. Por favor, diga-me a verdade. Se eu não sou filho da sua filha Verônica, de onde é que ela me trouxe naquela noite fria, há 25 anos? A velha senhora, a tremer, apontou com um braço ossudo para uma arca de madeira podre no canto da sala. Lá dentro, no fundo, há uma caixa de lata com material de costura. Abre-a e tira o que está lá. Lourenço apressou-se a obedecer. A caixa de lata, enferrujada e lascada, abriu-se. Lá dentro estava uma pequena pulseira de fio vermelho desbotado, com uma pequena peça de madeira de pau-santo, do tamanho de uma falange. Na madeira estava gravada com grande precisão uma série de números, 1812 até 2330. A idosa desatou a chorar, contando entre soluços a sua memória culpada. Naquela noite, a Verônica teve um parto prematuro e a criança, frágil, morreu. Ela ficou louca de medo que o Arthur descobrisse e lhe cortasse o dinheiro, por isso fugiu do hospital e vagueou pela chuva. De madrugada, trouxe-te para casa e obrigou-me a jurar que eras o filho dela. Quando te despi para te dar banho, vi essa pulseira de madeira no teu pulso. Mas o que significa esta pulseira? De onde é que ela me tirou? Lourenço apertou a pulseira na mão, os nós dos dedos brancos de emoção. Ela disse que te encontrou enrolado num cobertor fino, abandonado à porta de um pequeno convento no sopé da Serra de Sintra. A pulseira deve ter sido deixada pelos teus pais biológicos. Aqueles números são o dia e a hora do teu nascimento. A Verônica queria deitar a pulseira ao fogo para apagar todos os vestígios, mas a minha consciência não deixou, e eu guardei-a em segredo no fundo da arca todos estes anos. Só esperava viver para ver o dia em que crescesses e encontrasses as tuas raízes. Lourenço levantou-se, olhando para a pequena peça de madeira na palma da sua mão. O pau-santo estava polido pelo tempo, mostrando que quem a fizera a tratara com grande cuidado. 1812 até 2330. 18 de dezembro, às 23h30. Era a única prova da existência das pessoas que o tinham trazido ao mundo. Aproximei-me, pousei a mão no ombro do meu filho e apertei-o, transmitindo-lhe calor. Sejam quem forem os teus pais biológicos, por mais pobres ou complicadas que fossem as suas circunstâncias, eu vou contigo procurar. Luz. Amanhã, vamos a Sintra, a esse convento. Lourenço olhou para mim, os olhos vermelhos e úmidos, mas a brilhar com uma determinação feroz. Sim, mãe. Tenho de saber quem foi cruel o suficiente para me abandonar naquela noite fria. Agarrando a pulseira do destino, saímos daquele bairro miserável. O crepúsculo de outono caía sobre Lisboa, alongando as nossas sombras na viela deserta. A primeira pista tinha surgido,
acendendo um raio de esperança. Mas nem eu nem o Lourenço suspeitávamos que aquela pulseira de madeira era a chave para um enredo de engano ainda mais cruel, sangrento e trágico do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. A compaixão é, por vezes, a coisa mais fácil de explorar, especialmente quando é embrulhada em lágrimas de pobreza compradas com dinheiro. Logo após a nossa visita ao convento em Sintra, que não deu grandes resultados pois o orfanato de antigamente já não existia, o Lourenço decidiu pedir a um canal de televisão para publicar um pequeno anúncio de procura de familiares. A pulseira de madeira com os números 1812 até 2330 foi mantida em segredo absoluto. O Lourenço apenas divulgou a data, a hora e o local onde foi abandonado para evitar oportunistas. 3 dias após a emissão do anúncio, numa manhã de fim de semana, a campainha de nossa casa tocou insistentemente. O Lourenço foi abrir. À porta estava um casal de idosos, de aspecto miserável, com roupas remendadas e sujas de terra. Assim que viram o Lourenço, a mulher caiu de joelhos no chão, abraçando-se às pernas dele e chorando histericamente. Lourenço, meu filho, ó céus, finalmente encontramos-te. Lourenço, assustado, tentou levantar a mulher. Eu saí apressadamente da cozinha. O homem que a acompanhava também choramingava, limpando as lágrimas com a manga suja da camisa, a voz rouca. Menino Lourenço, Dona Amélia, nós somos o Aníbal e a Fátima, viemos da nossa aldeia. Somos os pais biológicos do menino Lourenço. Contendo a minha surpresa, convidei-os a entrar e servi-lhes um copo de água. Asrá Fátima, de mãos trêmulas, pegou no copo, os olhos fixos no Lourenço, e contou a sua história com uma voz de tragédia. Naquela noite chovia e fazia um frio de rachar. Éramos pobres de pedir, nem tínhamos o que comer. Tive o menino, mas não tinha uma gota de leite para lhe dar. Ele chorava de fome sem parar. Com medo que ele morresse, o Aníbal, de coração partido, enrolou-o num cobertor fino e deixou-o à porta do convento em Sintra. Ao deixá-lo, tirei a pulseira de madeira com os números 1812 até 2330 e pus-lhe no pulso como um sinal. Ó meu filho, pequei tanto contra ti. Ao ouvir os números 1812 até 2330, um arrepio percorreu-me a espinha. Este detalhe, que o Lourenço mantivera em segredo, como é que eles o sabiam com tanta precisão? O Lourenço também ficou surpreendido. Os seus olhos firmes avermelharam-se. Sentou-se em frente a eles, com um olhar de compaixão, mas mantendo uma calma invulgar. O senhor, Aníbal, apressou-se a ajoelhar-se no chão, batendo com a cabeça. Os teus pais são pobres e erraram contigo. Agora que és um homem de sucesso, um doutor, pedimos-te que tenhas piedade destes 2 velhos doentes. Não nos resta muito tempo de vida. Só queríamos ter um filho para cuidar da nossa memória e para não sermos motivo de chacota na aldeia. Lourenço apressou-se a levantar o senhor Aníbal. A voz grave, mas firme. Não precisa de fazer isso. Se foi a pobreza que vos obrigou a abandonar-me, eu não vos guardo rancor. Eu compreendo o sofrimento da miséria. Asrano Fátima, ao ouvir isto, os olhos brilharam e agarrou a mão do Lourenço. Então aceitas-nos como teus pais. Vens viver conosco para a aldeia. Lourenço retirou a mão com gentileza, mas com firmeza. Deu um passo atrás, colocando-se ao meu lado e passando o braço pelos meus ombros de forma protetora. Lamento, mas não vos posso chamar pais. Quem cria vale mais do que quem gera. Durante 25 anos, quando eu estava doente, a aprender a andar e a falar, quem passou as noites em branco a cuidar de mim foi a mãe Amélia. Quem abdicou de tudo, vendendo o seu ouro para eu poder ir estudar para a Austrália, foi a mãe Amélia. Neste mundo, a minha mãe é só uma, Amélia. Não aceitarei mais ninguém como pais, e de certeza que não mudarei de apelido. Os rostos do senhor Aníbal e da senhora Fátima mostraram-se embaraçados. Lourenço continuou lentamente. Mas, como ser humano, não posso ser ingrato. Todos os meses, retirarei do meu salário 1000 euros e enviar-vos-ei para a vossa velhice e para os vossos medicamentos. É o máximo que posso fazer para retribuir. Ao ouvir 1000 euros por mês, a Ceará, Fátima deixou escapar um suspiro. 1000 euros?
A sério? O choro desesperado de a pouco desapareceu, substituído por um brilho de ganância nos seus olhos. Nesse preciso momento, a minha intuição de mulher e a minha perspicácia de ex-diretora de recursos humanos despertaram. Observei-os friamente, dos pés à cabeça. A senhora Fátima vestia roupas remendadas, mas os seus calcanhares eram lisos e brancos, sem os calos de quem trabalha no campo. As unhas do senhor Aníbal, embora sujas de propósito, estavam bem cortadas. Não eram as mãos de um lavrador. Senhor Aníbal. Sró. Fátima, disse eu, com uma voz gélida. O Lourenço pode dar-vos o dinheiro, mas tudo tem de ser feito legalmente. O reconhecimento de parentesco não pode ser feito só de boca. Esta tarde, levarei os senhores e o Lourenço ao Instituto Nacional de Medicina Legal para um teste de ADN. Assim que tivermos o certificado de parentesco, o Lourenço transferir-vos a imediatamente 250 mil euros para a vossa reforma. Se não, ao ouvir teste de ADN, ambos estremeceram. O senhor Aníbal gesticulou, nervoso. Para que gastar dinheiro com isso, dona Amélia? A pulseira está aqui, não há engano. Somos gente do campo. Temos medo de hospitais e de agulhas. Não é preciso agulha. Basta um fio de cabelo ou uma amostra de saliva. É rápido, acrescentou o Lourenço, o seu olhar também a endurecer ao notar o pânico deles. Se são mesmo os meus pais, por que é que recusam? Asrá. Fátima, em pânico, suava e olhava para o senhor Aníbal em busca de ajuda. É que o meu marido está com a tensão baixa. Talvez para a semana. Nem para a semana, nem nunca. É agora mesmo, disse eu, decidida, fechando a porta à chave. 3 dias depois, na nossa sala, o Lourenço atirou o resultado do teste de ADN para a mesa, em frente ao casal. Ele já não conseguia manter a sua calma habitual, o peito a arfar de fúria por ter sido enganado, sem relação de parentesco. Como é que explica isto? Quem vos pagou para fazerem este teatro nojento e brincarem com os meus sentimentos? Rugiu ele. A senhora Fátima, aterrorizada, caiu no chão. O senhor Aníbal ajoelhou-se, a implorar perdão. Menino Lourenço, dona Amélia, perdoem-nos. Não chamem a polícia. Somos apenas atores de uma companhia de teatro local. Estávamos com dívidas. Uma semana antes, uma senhora apareceu e deu-nos 5.000 euros. Deu-nos o guião detalhado sobre a pulseira e disse-nos para nos fazermos passar pelos seus pais. Quem era essa mulher? Como era ela? Agarrei o colarinho do homem trêmulo, teria uns 45 anos, com uma mala de marca e muita maquilhagem. Insistiu que tínhamos de representar de forma a que o menino se sentisse humilhado por ter pais tão miseráveis. Ela queria destruí-lo psicologicamente, obrigá-lo a carregar o fardo das nossas dívidas. Eu e o Lourenço olhámo-nos. Um arrepio percorreu-nos a espinha. Só podia ser a Verônica. Mesmo com o seu império desmoronado e o Arthur na prisão, a sua maldade não tinha fim. Ela queria usar aquelas lágrimas falsas para manchar o nome do Lourenço e quebrar o seu espírito. Mas como é que ela sabia tanto sobre a pulseira, um segredo que a sua mãe guardara? Teria ela controlado tudo desde o início? O meu coração apertou-se. A verdade sobre a origem do Lourenço não era uma simples história de abandono por pobreza. Por trás daquela pulseira, havia certamente uma conspiração sinistra, visando a vida de um recém-nascido. Um mês depois do episódio dos falsos atores, quando a tempestade parecia ter acalmado, recebi um telefonema urgente de um hospital psiquiátrico. A enfermeira, do outro lado da linha, informou apressadamente que a paciente Verônica Santos estava em estado crítico e não sobreviveria. Ela gritava constantemente, exigindo ver Asrá, Amélia e o jovem Lourenço para uma última confissão. Quando entramos no quarto, que cheirava a desinfetante e a mofo, a cena que encontramos foi arrepiante. Verônica, a mulher que antes se pavoneava em vestidos de seda e batom vermelho vivo, era agora uma sombra de si mesma, a definhar numa cama de hospital. O seu corpo estava coberto de hematomas e o peito, enfaixado, subia e descia com dificuldade devido a costelas partidas. Ao ouvir os nossos passos, abriu lentamente os olhos inchados. Ao ver-me, um sorriso maníaco e retorcido
formou-se nos seus lábios gretados. Chegaste, chegaste, Amélia, a vitoriosa. A sua voz era um sussurro, e sangue escorria do canto da sua boca. Fiquei de braços cruzados ao pé da cama, o Lourenço ao meu lado. Por que é que nos chamaste? As nossas contas foram acertadas no tribunal. Por que é que acabaste assim? Verônica riu-se, um som rouco e cheio de catarro. Por quê? Por causa do teu marido desgraçado, claro. O Arthur está na prisão, sem nada. Mas a sua raiva por mim continua. Ele pagou a uns criminosos para virem aqui ao hospital e me espancarem quase até a morte. Ele diz que eu lhe destruí a vida. Mas vês? O nosso fim é igualmente trágico. É o karma que tu e ele merecem, disse Lourenço friamente. O mal que se faz, paga-se. Se a lei dos homens não castiga, a lei do universo trata disso. Verônica olhou para o Lourenço, e o seu olhar brilhou com uma maldade final, como uma serpente venenosa, a dar a sua última picada. És tão nobre, não é, Lourenço? Um doutor. Pensas que foste muito esperto ao desmascarar aquele casal de velhos? Ela reuniu as suas últimas forças. Sim, fui eu que os contratei. Dei-lhes 5.000 euros para representarem a cena do choro e da miséria, para te humilharem. Queria que vivesses na vergonha, a pensar que eras o lixo abandonado por uns pobres coitados. Pena que a tua mãe foi demasiado perspicaz e me apanhou. Apertei os punhos, tentando conter a raiva. Estás à beira da morte e ainda não consegues abandonar a tua maldade. Para que foi tudo isso? Vingares-te de uma criança inocente. Inocente? Gritou ela, os olhos vermelhos e esbugalhados. Foi por causa dele que vivi com medo durante 25 anos. Ele viveu uma vida de luxo e sucesso, enquanto meu filho biológico apodreceu numa incubadora fria. Amélia, pensas que ganhaste? Pensas que o Lourenço é uma pobre criança abandonada num convento? Lourenço sobressaltou-se, a mão no bolso a apertar a pulseira de madeira. O que é que acabaste de dizer? Convento? Como é que sabias? A tua mãe, na casa da tua mãe. Ela disse que me encontraste à porta de um convento em Sintra. Verônica rebentou numa gargalhada histérica, mas logo se engasgou, cuspindo mais sangue. Aquela velha estúpida. Ela também foi enganada por mim durante 25 anos. Eu nunca pus os pés em nenhum raio de convento em Sintra. Inventei tudo para que ela se calasse, para que a pena a impedisse de ir à polícia. O meu coração batia descontroladamente. Lourenço deu um passo à frente, agarrando a cama de ferro. Então, quem sou eu? De onde veio esta pulseira? Fala. Verônica olhou-o fixamente, o seu olhar cruel a saborear o pânico que começava a surgir nos olhos do meu filho. E então, contou a noite fatídica de há 25 anos. Cada palavra um prego no nosso cérebro. Naquela noite de 18 de dezembro, tive um parto prematuro. O meu filho tinha um problema cardíaco. Os médicos abanaram a cabeça. Ele morreu poucas horas depois de nascer. Eu enlouqueci. Sabia que, sem um filho, o Arthur me descartaria. À meio da noite, fugi da recuperação e vagueei pelos corredores da maternidade. E passei pela ala de partos privados. A voz dela enfraqueceu, mas o horror das suas palavras aumentou. O quarto VIP estava um caos. Médicos a correr. Escondi-me atrás da porta entreaberta e vi uma jovem pálida que tinha acabado de ter uma hemorragia pós-parto. Ela morreu ali mesmo, na mesa de partos. Ao lado, num berço aquecido, estavas tu, Lourenço, a chorar, com essa pulseira de madeira no pulso. Aproveitando a confusão dos médicos a tentarem reanimar a tua mãe, eu entrei, agarrei-te, escondi-te debaixo do meu casaco e fugi para a chuva. Mentirosa. Rugiu Lourenço, recuando, de mãos na cabeça. És um demônio. Tu raptaste-me. Roubaste-me de uma mãe que acabara de morrer. Sim, sou um demônio, sorriu Verônica, um sorriso torto e perverso. Tu não foste abandonado no lixo, nem és filho de camponeses. Tu foste roubado. Roubei-te no momento em que a tua família estava em choque com a morte da tua mãe. Levei-te para o Arthur, fi-lo pensar que eras o filho dele e obriguei esta tonta a ser a tua ama durante 25 anos. Fiquei paralisada, chocada, indignada e triste. Emoções avassaladoras sufocavam-me. Que crueldade! Um recém-nascido,
roubado antes mesmo de poder chorar a sua mãe, forçado a ser um peão num jogo sujo de adultério. Sabes por que é que eu queria que aceitasses aquele casal como teus pais? Continuou Verônica, com as suas últimas forças. Porque queria que vivesses o resto da vida a sentir-te como um verme. Eu sabia, ao ver essa pulseira, ao ver aquele quarto VIP, que a tua família era podre de rica. Tens origens nobres, mas nunca os vais encontrar. No inferno, vou ver como é que vocês os dois vivem com esta verdade. Os olhos de Verônica reviraram-se. O monitor cardíaco emitiu um som agudo e contínuo. A sua mão caiu inerte. O demônio pagara a sua dívida, mas deixara-nos num abismo de desespero e horror. Virei-me para o Lourenço. Ele estava de joelhos no chão frio, o rosto entre as mãos, os ombros a tremer. Não havia choro, mas eu sabia que o seu mundo interior se estava a desmoronar. Ele não fora abandonado, fora roubado. A sua mãe biológica morrera e durante 25 anos a sua verdadeira família devia ter-lo procurado desesperadamente. Ajoelhei-me e abracei o meu filho. As minhas lágrimas molhavam o seu ombro. Lourenço, não tenhas medo. A mãe está aqui. Custe o que custar. Vamos encontrar a tua verdadeira família. Temos de encontrar. A morte de Verônica e a sua confissão hedionda no hospital psiquiátrico resolveram o nó mais terrível, mas, ao mesmo tempo, deram início a uma busca contra o tempo. O Lourenço tirou uma licença de 1 mês do Instituto de Investigação. Passou noites em branco, trabalhando incansavelmente com o Dr. Moraes, vasculhando arquivos médicos e policiais. E então, numa noite chuvosa, o Dr. Moraes bateu à nossa porta. Entrou, sem sequer tirar o impermeável a pingar, e atirou um dossiê com um carimbo de confidencial desbotado para cima da mesa. Encontramos os pais biológicos do Lourenço. A sua voz tremia de excitação. O Lourenço deixou cair o copo que tinha na mão. Correu para o dossiê, os olhos fixos nele. Eu saí da cozinha, com o coração a mil. Quem são eles, Dr. Moraes? A Verônica disse que ele nasceu num quarto VIP e que a mãe morreu no parto. É verdade? O Dr. Moraes sentou-se, respirou fundo e começou a ler o relatório da investigação de há 25 anos. Tal como a Verônica disse, na noite de 18 de dezembro, a maternidade recebeu uma emergência. A parturiente chamava-se Inês. Chegou ao hospital num estado de colapso mental e exaustão. A Inês era a futura nora do Dr. Saldanha, o antigo governador civil, e da D. Margarida, uma professora universitária de renome. O noivo da Inês, Pedro, o único filho do casal, tinha morrido tragicamente num acidente de viação 1 semana antes do parto. Ao ouvir isto, o Lourenço fechou os olhos, as mãos a apertarem a cadeira com força. O choque de perder o futuro marido deve ter sido devastador para aquela jovem. E a pulseira de madeira com os números 1812 até 2330, por que é que estava no meu pulso? Perguntou o Lourenço, com a voz rouca. O Dr. Moraes apontou para uma foto no processo. Foi o último presente do Pedro. Ele mesmo esculpiu a pulseira para o seu filho ainda por nascer. Na noite em que nasceste, o teu avô, o Dr. Saldanha, estava à espera no corredor. Quando a enfermeira te trouxe e disse que tinhas nascido às 23h30, ele chorou de alegria e, com um canivete, gravou os números na madeira, pedindo à enfermeira que a colocasse no teu pulso para te dar sorte. Mas, logo a seguir, a Inês teve uma hemorragia grave. A equipa médica entrou em pânico. No meio do caos, ninguém reparou no berço no canto da sala. Em 15 minutos, a Verônica entrou e levou-te. A Inês morreu sem te poder ver. Quando os teus avós entraram no quarto, tu tinhas desaparecido. Durante 25 anos, a polícia investigou, e eles gastaram fortunas à tua procura, mas sem sucesso. A Verônica encobriu tudo na perfeição. O silêncio tomou conta da sala. Lourenço enterrou a cabeça na mesa, os ombros a tremerem com soluços reprimidos. O som de um carro a travar bruscamente lá fora interrompeu o momento. Eu contactei a família Saldanha esta tarde. Devem ser eles, disse o Dr. Moraes. A porta abriu-se. Um homem idoso, de cabelos brancos e costas curvadas, apoiado numa bengala, entrou. Ao seu lado, uma senhora de uns 70 anos, de luto, com o rosto devastado pela dor.
Eram o Dr. Saldanha e a D. Margarida. Assim que a D. Margarida entrou, os seus olhos fixaram-se no Lourenço. Deixou cair a mala e cambaleou na sua direção. Meu Deus, estes olhos, esta testa, é igual ao meu Pedro. Ela desatou a chorar, tocando no rosto do Lourenço com as mãos trêmulas. Meu filho, és tu, meu neto. O Dr. Saldanha também não conseguiu conter a emoção. Tirou do bolso um estojo de veludo vermelho, já gasto. Dentro estava a outra metade da peça de madeira e o esboço original da pulseira. O Lourenço, a tremer, tirou a sua pulseira e juntou-a à outra metade. Encaixavam na perfeição. Meu neto, sangue da nossa família. Aqui estás tu, minha querida, gritou o doutor. Saldanha, abraçando o Lourenço com força. A D. Margarida abraçou o braço do Lourenço, chorando até desfalecer, chamando pelos nomes de Pedro e Inês. O Lourenço abraçou os seus avós, as suas lágrimas a caírem nos seus cabelos brancos. Avô, peço desculpa por vos ter feito esperar tanto tempo. Eu assistia, escondida, com a mão na boca para abafar os soluços. Ver aquela reunião encheu-me o coração de felicidade, mas também de uma pontada de tristeza. O meu filho encontrara as suas raízes. De repente, a D. Margarida soltou-se do Lourenço e virou-se para mim. Para espanto de todos, ajoelhou-se aos meus pés. D. Margarida, o que está a fazer? Levante-se, por favor, disse eu em pânico, tentando levantar. Lá, mas ela recusou-se. Com as mãos juntas, olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Amélia, por favor, aceite a nossa vênia. Durante 25 anos, enquanto um monstro atormentava o meu neto, a senhora sacrificou a sua juventude para criar a única gota de sangue do meu Pedro. Sem a sua ajuda, o meu neto teria morrido. A senhora não é apenas a mãe adotiva do Lourenço, é a salvadora da nossa família. O Dr. Saldanha também se curvou perante mim, com a voz embargada. Ela tem razão. A sua bondade é algo que nunca poderemos pagar. Ajoelhei-me também, abraçando a D. Margarida, as lágrimas a correrem livremente. Por favor, não façam isso. Ele é meu filho. É o dever de uma mãe proteger o seu filho. Vê-lo com a sua família é a minha maior alegria. Lourenço ajoelhou-se ao nosso lado, abraçando-nos a todos. A pequena casa encheu-se de lágrimas de perda, mas também do amor eterno de uma família reunida. No entanto, mesmo no meio daquela felicidade, uma nova tempestade formava-se, vinda daqueles que, partilhando o mesmo sangue, cobiçavam a vasta fortuna que o Lourenço estava prestes a herdar. Uma semana depois, o doutor Saldanha convidou o Lourenço para a casa de família em Trás-os-Montes para uma cerimônia de reconhecimento oficial. Naquela manhã, eu ia ficar em casa, mas o Lourenço insistiu. Hoje é um dia importante para mim. Sem a mãe ao meu lado, esta cerimônia não tem qualquer significado. Quando chegamos à imponente casa senhorial, a família já estava reunida. Mas, assim que entramos, um homem de uns 55 anos, de fato caro, barrou-nos a passagem. Era o César, o irmão mais novo do Dr. Saldanha. Durante 25 anos, ele acreditara que o seu próprio filho herdaria a fortuna do irmão. A aparição do Lourenço era uma ameaça. César olhou para mim com desprezo. É a Seara. Amélia, suponho. Agradecemos por ter criado o Lourenço. Tirou um cheque do bolso. Aqui tem 250 mil euros pelo seu trabalho de ama. Agora, pode esperar no carro. A presença de estranhos na cerimônia familiar seria imprópria. Fiquei petrificada. As palavras estranhos e ama foram como facas no meu coração. Senti-me humilhada e deslocada. Estava prestes a recuar, para não embaraçar o Lourenço, mas ele agiu primeiro. Lourenço arrancou o cheque da mão do tio e atirou-o ao chão. Agarrou a minha mão com firmeza, puxando-me para o seu lado. Tio César, guarde o seu dinheiro sujo, rosnou ele, os olhos a faiscar de raiva. Esta é a minha mãe, a mulher que me deu uma segunda vida. Ela não é uma ama e muito menos uma estranha. O rosto de César ficou lívido de raiva. Seu insolente, ainda nem entraste e já estás a faltar ao respeito. Sabes o tamanho desta fortuna? Para herdares,
A primeira condição é mudares o teu apelido para Saldanha. E o mais importante, ele olhou para mim com desprezo. Tens de assinar um documento a cortar todos os laços legais com esta mulher. Não podemos ter uma pessoa qualquer a manipular o herdeiro. O silêncio caiu sobre o pátio. Eu, a tremer, sussurrei ao Lourenço para ir, que eu ficaria bem. Mãe, fica aqui comigo, disse ele. Com firmeza, a sua mão a apertar a minha com mais força, dissipando toda a minha insegurança. Lourenço ergueu a cabeça, a sua voz a ecoar, firme como aço. Tio, achas que o teu dinheiro pode comprar o amor de mãe que a mãe Amélia me deu? Ela vendeu tudo o que tinha para me dar um futuro. Não foi para eu, hoje, a vender por uma fortuna. Se para entrar nessa casa tenho de abandonar a minha mãe, então podem ficar com tudo. Eu sou Lourenço Magalhães, o apelido da minha mãe, e nunca o mudarei. Dizendo isto, virou-se para sair. Seu ingrato! Gritou César, levantando a mão para lhe bater. Um estalo ecoou, mas não foi no rosto do Lourenço. Foi César quem cambaleou para trás, com a marca de uma mão na cara. O doutor Saldanha, de bengala na mão, avançou, o rosto vermelho de fúria. Como te atreves a humilhar a nossa benfeitora? Como te atreves a tentar separar mãe e filho por ganância? Ele afastou o irmão e agarrou as nossas mãos, as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. O Lourenço tem razão. A Amélia tem razão. Sem ela, a nossa linhagem teria acabado há 25 anos. Ela não é uma estranha. É da família. É minha filha. Quem quer que lhe falte ao respeito, será riscado da família. A de Margarida abraçou-me, a chorar. Amélia, perdoa-nos. Ele tem de manter o apelido Magalhães. Ele tem de honrar-te. A nossa família ganhou uma filha e um neto. Ninguém nos vai separar. O meu coração transbordou. A maternidade que eu construíra com sangue, suor e lágrimas, que fora testada pelo fogo da traição e da ganância, saíra mais forte e brilhante do que o ouro. A cerimônia decorreu em paz. Fui colocada na primeira fila, ao lado dos mais velhos da família. O Lourenço, diante do altar, declarou: Avô, eu sei que o meu sangue é do meu pai Pedro e da minha mãe Inês, mas para eu estar aqui hoje, a mãe Amélia sacrificou tudo. O sangue é importante, mas a criação é uma dívida que pagarei por toda a vida. Peço permissão para manter o meu nome, Lourenço Magalhães, para honrar a mulher que me deu uma segunda vida. O doutor Saldanha, comovido, concordou. Desde que sejas um homem bom e honesto, o apelido não importa. Escreverei eu mesmo, Lourenço Magalhães, no livro da família. Meses mais tarde, com a sua herança, o Lourenço não comprou carros de luxo. Em vez disso, criou uma fundação. Mãe, criei a Fundação Amélia Lourenço. Doei 500 mil euros para começar. Quero ajudar crianças com doenças graves e mulheres grávidas em dificuldades. Não quero que mais nenhuma criança seja roubada ou abandonada. O meu Lourenço, sempre sensato e bondoso. Em contraste, na prisão, Arthur vivia os seus dias mais sombrios. Ao ler num jornal velho sobre a verdadeira origem do Lourenço, o herdeiro de uma família proeminente, e ao ver o nome Lourenço Magalhães em destaque, sofreu um AVC naquela mesma noite. Quando o Sr. Alves o foi visitar, encontrou-o numa cadeira de rodas, paralisado, a balbuciar com remorso: Lourenço, Amélia, eu errei. Perdi tudo. O mal que se faz, paga-se. O seu maior castigo não era a prisão, mas viver o resto dos seus dias em arrependimento e solidão. A tempestade finalmente passou. Numa tarde de outono em Lisboa, o Lourenço tirou a velha scooter da garagem, a mesma com que eu o levava à creche. Mãe, sobe. Hoje o filho leva a mãe a jantar fora. Depois vamos passear pela marginal de Cascais. Que dizes? Sorri. Sentei-me atrás dele e abracei a sua cintura. O seu corpo largo e forte protegia-me do vento. A scooter arrancou, misturando-se no trânsito da cidade. No meio do barulho, eu só ouvia o bater do coração firme do meu filho, sem o mesmo sangue, mas ligados por um amor maternal eterno. A canção da nossa vida, após tantas provações, encontrava finalmente as suas notas mais harmoniosas e completas. A história de hoje chegou ao fim. Obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar para que mais histórias inspiradoras cheguem a todos. Adeus
e até a próxima.